Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Transformedcast. Meu nome é Jefferson Santos e eu não sou a Ana, mas eu vou apresentar para você o podcast da Faculdade TH e hoje nós temos um convidado incrível que vai trazer para a gente uma experiência sobre o trabalho em home office. Ele vai trazer um conteúdo incrível. Se eu fosse você, eu ficaria focado, com papel e caneta na mão, 100% com a gente aqui. Brenão, rola a vinheta aí para nós. Bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso Transformedcast e eu estou aqui com um convidado muito especial, Pedro Canuto. Ele é especialista em gestão de home office, doutorado em agronegócio, mestre em agronegócio. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Professor, nós estamos vivendo um novo momento da nossa humanidade. Nós passamos por um processo que ninguém imaginava na nossa vida, né? A pandemia ela veio e mudou a realidade do cenário, mudou completamente o nosso contexto. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre o que é o seu trabalho e por que começou esse trabalho. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco de como que surgiu tudo isso. Então, como você bem falou, né, a gente passou por uma transformação muito grande com a pandemia, né, uma nova forma de enxergar o trabalho, mas também uma nova forma de enxergar as pessoas, né, a importância da vida no processo de trabalho, né. E assim, o home office, ele já existia há muito tempo, né, já era trabalhado em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Contudo, no Brasil ainda se encontrava uma certa resistência, né? Por exemplo, a cultura era mais de controle, né? Um gerenciamento mais próximo para controle do colaborador. Com a pandemia, o home office ele surgiu como a única alternativa, né? É aquele momento onde não poderia ter o contato físico, então as empresas se viram obrigadas a adotar esse trabalho, né? E a partir disso perceberam a importância do home office não apenas como algo passageiro. Boa parte das organizações passaram a adotá-lo como uma prática, né, como uma ação importante, principalmente para se adequarem no ponto de novas tecnologias, né, mudanças no comportamento das pessoas. Tem também questões relacionadas, por exemplo, a motivação no ambiente de trabalho, as novas gerações cada vez mais conectadas, né? A gente vê, assim, por exemplo, relação com mídias sociais, né? Tudo isso tem impactado nessa questão do trabalho, na questão de valorização do que é mais valorizado pelas pessoas hoje em dia. Então, assim, é muito diferente o perfil de um trabalhador atual de um trabalhador de 20 a 30 anos atrás, entendeu? Então, o home office surgiu em uma situação emergencial, mas veio para ficar, né? É o futuro aí do trabalho. E como que você começou com isso, professor? Porque você fez agronegócio, você veio com essa pegada, compartilha com a gente aí, eu tenho certeza que esse é um assunto que ele mexe muito com as pessoas, porque quando a gente fala trabalho em home office, a gente que é empresário, a gente já fica com uma pulga atrás da orelha. Cara, esse cara vai trabalhar da casa dele, vai estar lá na casa dele. E as coisas da casa, tem outras prioridades, o meu negócio não vai ser prioridade. Eu tenho certeza que quem está em casa vai ter essa dúvida. E como é que surgiu isso para você? Explica para a gente um pouco. Você fez a agronomia, você fez faculdade, você buscou isso. E como que surgiu esse negócio, né, de gestão de home office? Como que surgiu na sua vida? Sim, essa parte de gestão de home office, para mim, surgiu até mesmo nessa parte acadêmica, né? Eu não sei se é claro para todos, mas esse processo de mestrado, doutorado, é um caminho que a maior parte você acaba trilhando sozinho, né? Então, é um home office da academia. Então, boa parte desse trabalho você trilha sozinho, né, de pesquisa, de autogestão, de autocontrole, né? Então, para mim, surgiu dessa forma, né? E também veio ligado à minha graduação, né, que é a administração. Então, uniu as duas coisas, né? A minha experiência
com essa parte de ter que ter essa autogestão, esse autocontrole muito semelhante ao home office, com também meu conhecimento de graduação, meu conhecimento prático, né? Então acabou que eu fui me especializando praticamente, né, no dia a dia, né, nas minhas atividades no home office também, entendeu? Então foi meio a partir disso que eu entrei nessa direção. Agora eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que quem está em casa, ele se faz essa pergunta, principalmente os donos de negócio. Você como um especialista na área, como lida com isso o tempo inteiro, tem que ser verdadeiro, hein? Tem que falar o que realmente é. Você acredita que a pessoa em casa, ela tem a mesma produtividade como se ela estivesse na empresa? Vamos lá então, agora eu vou falar então para o empresário, né? Sim. Principalmente aqui no Brasil, você é empresário que pensa às vezes em iniciar seu home office. Tem dados que comprovam que sim, tem um bom rendimento no home office, né? Alguns casos até a mais do que no presencial. Sabe qual é o grande gatilho disso aí? Um bom planejamento desse home office, tá? O home office, por ser uma novidade, ainda tem muita coisa assim em torno dele que é obscura para a maioria das pessoas, né? Mas a administração do home office, ela é muito semelhante da empresa presencial. Por exemplo, uma empresa, seja ela do trabalho presencial, se for mal gerida, né? Se o funcionário, o colaborador não enxergar benefícios, não enxergar motivação em trabalhar, ele também não vai render, né? E no home office é da mesma forma. Porém, você deve trabalhar mais especificamente alguns pontos, como, por exemplo, padrões de trabalho, né? Uma boa definição de carga horária, uma boa definição de objetivos, uma comunicação muito aberta. Então, o home office ele é pautado principalmente na comunicação e na relação de confiança, né? Deve-se criar confiança, é a palavra central dentro do home office. Ou seja, ele vai produzir mais? Sim, desde que esse home office seja pautado nisso, né? Na gestão do indivíduo, na gestão da confiança, onde a pessoa ela passa a ser protagonista, entendeu? Então, desde a seleção, treinamento do pessoal, deve estar voltado para a criação dessa cultura, né, de protagonismo, de autogestão, entendeu? Professor, você falou sobre essa questão da, primeiro, confiança, Sim. autogestão e organização. Sim. A gente entende que, quando a gente fala sobre gerir pessoas, é algo que muitas vezes foge da nossa realidade. Você falou também sobre o nível de pessoas que estão no mercado de trabalho hoje. É muito entendido que eu vejo hoje os gestores, principalmente os gestores que têm um certo nível de maturidade, que eles são mais experientes na área. Um gestor que tem 40 anos de mercado. Esse gestor, hoje ele está enfrentando uma dificuldade maior com o mercado. Por quê? Porque ele quer pegar o que funcionou há 20, 30 anos atrás e implementar na realidade hoje. Então, por exemplo, a pessoa que estava no mercado de trabalho há 20 anos atrás, possivelmente ela não está mais no mercado hoje, né? E esse gestor ele tem enfrentado essa dificuldade. Como que a gente consegue hoje colocar o trabalho home office e envolver essa geração para que ela consiga produzir de forma efetiva, constante e consistente? Como que a gente consegue fazer isso? É uma pergunta, nesse caso, bem complexa, né? Eu acho assim que, do meu ponto de vista agora, mais particular, entendeu? Envolve muito a prática de treinamento mesmo, entendeu? Seria treinamento não apenas técnico, porque muitas vezes, como você falou, envolve pessoas que tecnicamente, né, elas sabem desempenhar o trabalho muito bem. Hoje em dia, a gente precisa formar mais competências comportamentais, tá, e socioemocionais para se adaptar a essas mudanças, ou seja, pessoas mais flexíveis, né, pessoas mais preparadas para lidar com esse novo ambiente. E isso pode ser facilmente treinado, desde que seja assim, bem planejado, bem executado, né? Não é, por exemplo, eu pegar aquele gestor que já está habituado naquela prática, né, e já inseri-lo no home office,
sem nenhum apoio. Deve primeiro ser trabalhado, né? Ser bem planejado para que ele consiga se articular de acordo com o que é pedido. Dentro disso também, eu gostaria de falar sobre a prática do jovem aprendiz e do trainee, né, dentro do home office. Hoje já está iniciando muito essa prática, né, até por conta da pandemia, foi permitido pela legislação a inclusão desses jovens, né, ou seja, já vai um pouco suprir, porque eles já vão se desenvolver dentro desse novo ambiente. Então, com certeza, para o futuro, aos poucos, os próprios profissionais vão conseguindo ir se moldando, se articulando dentro dessa nova realidade, né? É uma realidade, eu acho que não tem como mais voltar, né? É adaptar e melhorar continuamente. Na sua percepção, você acredita que esse novo modelo, ele veio para ficar? Com certeza. Vamos dizer, é o futuro, né, do trabalho. Até, por exemplo, você que esteja aí assistindo, eu não sei qual profissão ainda talvez vou seguir, né? Mas deve saber que você deve ter essas competências, principalmente as comportamentais, de ter essa autogestão, ser uma pessoa proativa, atenta à resolução de problemas, né? Criativa, flexível. Isso é o futuro. E se você prestar atenção, todas essas questões estão relacionadas com o home office, tá? Com a essência do home office bem planejado, né? Por que eu sempre falo bem planejado? Porque quando ele não é bem planejado também, tem tudo para dar errado, tá? Sobrecarga de trabalho, mal gestão do tempo. Então, o home office ele carece de uma atenção muito grande, principalmente no início do planejamento, que é quando cria realmente uma base sólida, né, para a partir daí ele se desenvolver. Quando a gente fala desse processo, Pedro, primeiro, aqui nós temos 3 situações. Uhum. A primeira, essa pessoa que vai ser contratada, ela tem alguma característica específica? Essa pessoa que vai ser contratada para um modelo 100% home office. Se você pudesse dar 3 dicas para um empresário que está em casa, nesse processo de contratação, o que ele tem que olhar para contratar essa pessoa que vai trabalhar 100% home office para que ela tenha esse envolvimento com o trabalho, que ela entregue ali, para que, assim, que ela tenha esse envolvimento e que ela entregue realmente o que foi proposto na contratação? Sim. Uma das principais características que eu observo, então, é a positividade, tá? Pessoa positiva. Por quê? Por exemplo, nós já conversamos sobre aqueles profissionais que estão 30, 40 anos em um modelo e agora podem passar por essa transição, né? Se a pessoa tiver positividade, acreditar, ele vai ter uma grande facilidade, né, em se adaptar àquela nova realidade. Segunda, que vem aliado a isso, é o senso de dono, que todo mundo fala, né? Ser proativo, saber resolver problemas. E, por último, não pode faltar também habilidade técnica, né? Habilidade técnica para lidar principalmente com essas novas tecnologias. Entra videoconferências, habilidades com softwares, né? Algumas tecnologias que não podem faltar no home office. Trabalhar com dados, né? Tudo isso é crucial. Sem contar as competências socioemocionais, né? Que é até inteligência emocional. Por quê? No ambiente home office, muitas vezes você vai estar mais isolado, né? Então tem que saber se autoconhecer, entra muito esse cuidado emocional também no home office. Você falou eu acho que a primeira pérola dentro do nosso podcast aqui, ter inteligência emocional para lidar com a solidão. Sim. Esse trabalho home office, eu acredito que tem o benefício, mas ele também tem os malefícios. Tudo tem o ônus e o bônus. Nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Aí aqui a gente entra em um processo que eu tenho certeza que é a dúvida dos empresários que estão em casa e também das pessoas que estão procurando trabalho nessa nova modalidade. Como lidar com as distrações? Sim, é um aspecto muito relevante.
Por exemplo, essa questão das distrações entra no treinamento, tá? No início do planejamento. Por quê? Todo empresário, todo gestor que for iniciar seu negócio em home office deve estabelecer claramente a cultura organizacional da empresa, né? Ou, por exemplo, você pode estabelecer de duas formas a jornada de trabalho por horas, como a gente normalmente já conhece, ou por metas, né? Em cima disso, o colaborador ele vai ficar mais propenso a conseguir organizar melhor suas atividades. Um primeiro ponto. Um segundo seria organizar, por exemplo, a chamada tríade do tempo, né? Organização de tarefas por prioridades. Aquelas mais importantes, as mais urgentes e aquelas circunstanciais. Por exemplo, responder e-mails, responder mensagens, reuniões, todas essas ações servem de distração também dentro do home office. Por exemplo, excesso de reuniões, o colaborador, toda hora que ele receber um e-mail, ele para a atividade, vai ler aquele e-mail. Então, talvez é mais interessante ele separar 2 horas do dia, no fim da tarde ou no início da manhã, só para ler e-mail, entendeu? Uhum. Não ficar interrompendo o tempo todo, ou reuniões uma em cima da outra. Outra coisa, ter também tratos, né, combinas, tanto entre colegas, quanto também com familiares, amigos, eles entenderem que eu estou em casa, né, mas eu estou trabalhando, eu não estou ali em casa à vontade, na hora de lazer, né? Então, às vezes, não. Todo dia eu vou iniciar meu home office 7 horas, vou ter 2, 3 horas de descanso, né, distribuídas durante o dia, que aí eu vou ter um momento para estar com meu filho, com minha esposa, né, ou receber um amigo, mas ter esses limites bem estabelecidos. É claro que pode surgir, né, certos imprevistos, alguma coisa, mas essas distrações podem ser bem reduzidas dessa forma, tá? Por exemplo, ter uma separação entre o smartphone pessoal e do trabalho, né, para você não estar trabalhando e estar recebendo todo momento aquelas coisas que é pessoal. Então, saber ter essa organização, essa distribuição. E isso não é fácil, tá? Demanda muita maturidade, disciplina da pessoa. Agora, vamos lá. Você falou um outro ponto bem interessante. Estou trabalhando de casa, mesmo ambiente com a minha família. Como gerenciar? Por exemplo, aconteceu uma situação em casa, porque assim, a gente que é pai de família, mãe de família, todos querem trabalhar em casa. Uhum. Só que nem todos estão preparados para trabalhar em casa. Você concorda comigo? Sim, com certeza. A pessoa ela tem que saber diferenciar. Você falou sobre carga horária, sobre metas, e aqui eu tenho 2 perguntas. A primeira, a pessoa trabalha em casa, o ambiente tem que ser separado do ambiente do lar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, você falou sobre metas ou carga horária. Aos seus olhos, o que você acha que vai funcionar melhor? Ela ter metas ou ela ter uma carga horária para ela, que ela tenha que cumprir igual como se ela estivesse na empresa? Primeiro, diferenciação de espaço dentro de casa. Uhum. O que você acredita sobre isso? O que é o certo a se fazer? Quanto a essa diferenciação de espaço, é primordial que seja separado, tá? Separado, um ambiente que conte com ergonomia, né? Iluminação, tudo certinho para a pessoa conseguir desempenhar seu trabalho. E também separado, por quê? Hoje a gente tem nossa questão da LGPD, por exemplo, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, documentos, dados, não pode estar ali dispostos, nem que mesmo seja uma residência onde só esteja a família, tá? Às vezes um filho, né, por um descuido, alguma coisa, tira uma foto, né, sem maldade, compartilha alguma coisa ali, uma foto do escritório ou acessa, Isso né, é sério, hein? o escritório, muito sério, é uma questão muito séria. Então, deve ser bem separado e bem delimitado, bem restrito, né, como se fosse o escritório.
escritório na empresa física, né? Onde nem todo mundo pode acessar. Então, é muito séria essa questão. Então, para trabalhar em casa, a primeira coisa que tem que ser estabelecido são regras. Sim. E essas regras, elas precisam ser cumpridas. Cumpridas. Para ter ali um equilíbrio, uma entrega. Sim. Então, se você tivesse que dar uma dica principal hoje, a primeira seria a regra. Regra. Criar as regras do trabalho home office. Sim. Todo home office passa por isso, né? Não só em casa, mas no geral do home office. Todo o processo do home office começa pelo um bom estabelecimento, por exemplo, do bom contrato de trabalho, né? Tudo deve estar previsto no contrato de trabalho. Por exemplo, a gente citou, a jornada de trabalho pode ser por horas, normal, ou por metas. Deve estar estipulado no contrato de trabalho, né? Qual o meu regime de trabalho, como eu vou trabalhar, tudo bem formalizado. Por exemplo, questão de vestimenta, né? A pessoa deve também preocupar quanto a isso, estar bem, por exemplo, estou no meu local de trabalho, na minha casa, então vou andar lá só com a roupa íntima, por exemplo. Não pode, tá? Você deve manter mais ou menos um padrão, né? Uma vestimenta que você estivesse indo, por exemplo, no trabalho normal, tá? Voltando à questão do contrato, estipulado, por exemplo, questão com despesas domésticas, né? Eu vou trabalhar em home office, pode aumentar minha despesa de energia, minha despesa de água, posso precisar de uma internet mais robusta. Então, por exemplo, eu não vou receber um auxílio transporte, porque eu não vou me deslocar, né? Mas pode estar previsto um auxílio de despesas domésticas, né? Pelo profissional estar lá no home office. Então, todo esse planejamento entra nessa questão de regras. Tanto regras que vão entre profissional e empresa, como também regras entre profissional e família. E as mais importantes são as regras do profissional com ele mesmo, né? Ele mesmo se gerir, ele mesmo se cuidar. Metas ou carga horária? O que você acha que vai funcionar melhor? Olha, o home office ele é criado para dar lazer, né? Não só para o colaborador, né? Mas também para a família, para o meio onde ele vive. Então, para ter qualidade de vida, tá? Então, é isso que os profissionais estão valorizando e o home office vem nessa direção. Não é só reduzir custo, né? Porque o home office é muito apontado como redução de custo, mas, pelo contrário, ele vem para se adequar ao indivíduo, né? Então, pensando nisso, eu acredito que o estabelecimento de metas deixe mais livre, né? E até ajude a pessoa a criar esse sentimento de autogestão, entendeu? Ele se sente menos controlado, ele aos poucos vai desenvolvendo essa cultura de autogestão e vai se adaptando a esse modelo, tá bom? Então isso vai depender muito do critério, vai depender muito também da área da empresa, né? Às vezes tem empresa, tem tipo de trabalho que vai precisar ser mais carga horária, né? Aí já tem outra empresa, não, eu trabalho com projetos, então eu consigo, né, estabelecer metas mensais e tal para entregas. Então tem muito esse jogo de cintura, assim. Agora vamos lá. A gente falou até agora no âmbito home office, uma gestão de home office mais voltada para o indivíduo. Aquele cara que ele vai desenvolver um trabalho para a empresa, ele vai prestar um serviço para alguém, ele vai trabalhar com projetos. E quando a gente sai desse âmbito individual e começa a ir no âmbito de equipe? Porque vamos lá, você falou sobre autogestão, sobre disciplina, sobre regras, sobre investimento, sobre como a pessoa tem que se posicionar, trabalhar de casa. Não é porque eu estou em casa eu vou trabalhar mulambento, ou com roupa íntima, ou de qualquer jeito, né, descabelado, porque assim, a gente sabe que o cérebro, ele nos sabota o tempo inteiro. Então, esse equilíbrio em entender que eu estou em casa, mas eu estou no meu horário de trabalho, então eu trabalharia na empresa dessa forma? Eu trabalharia de roupa íntima? Eu trabalharia com o cabelo desorganizado, descalço? Então, isso vem numa autogestão. E um líder que vai trabalhar com uma equipe, por exemplo, toda a equipe remota. O que esse cara precisa ter
quais são as habilidades principais e essenciais que uma pessoa que está buscando um cargo de gestão, de liderança em home office, o que esse cara tem que ter? Olha, acho que o primeiro, ele saber o que é realmente ser um líder, né? Dentro desse papel de líder, Você acha que né, qualquer um pode ser líder? eu acho que qualquer um pode aprender a ser líder, né? Mas algumas pessoas têm mais dificuldade, porque vai muito do perfil comportamental, né? Alguns já nascem líderes natos, né? Outros já demandam mais um processo. Porque esse cara, como líder, Sim. ele tem que se autogerir, ele tem que gerir outras pessoas, ele tem que motivar esse time, ele tem que fazer com que esse time cumpra as metas estabelecidas, com que ele faça. Cara, aos seus olhos, você como especialista na área, como que é esse cara? Primeiro, ele tem que ser o exemplo, né? Ó, Né? Não ser o adianta exemplo. o líder, ele tem que ser exemplo. Primeiro, ele vai guiar uma equipe e ele prega uma coisa, mas ele não faz aquilo normalmente, né? No seu dia a dia, no seu trabalho. Já que ele também é um trabalhador em home office, né? Vamos pensar dessa forma. Então, ele não vai inspirar. O papel do líder é inspirar as pessoas. Ou seja, vamos supor que você é meu líder. Eu tenho que me sentir inspirado a te seguir, né? O seu papel é facilitar o meu trabalho. Então, o papel do gestor, ele tem modificado também ao longo do tempo, tá? Saiu daquele gestor controlador, rígido, né? Para um gestor que ele vai inspirar por meio do exemplo e vai auxiliar nesse papel de facilitador do processo, entendeu? Então, no home office, o líder ele vai ter que cuidar não só da motivação, ele vai ter que cuidar, por exemplo, da saúde mental das pessoas, ele vai ter que conhecer a sua equipe. Por exemplo, realizar reuniões não apenas para cobrar. Eu realizei a reunião para te cobrar a sua meta, né, o seu resultado. Não, peraí. E quais as principais dificuldades que você tem enfrentado, né? Dentro dos processos, quais que você acha que pode estar melhorando, né? Quais são os principais desafios dentro do home office? Ou seja, ele fazendo esse tipo de prática, ele vai conquistar a empatia do grupo, né? Ele vai passar a exercitar também a confiança, porque ele vai conhecer as dificuldades. Então, a partir do momento que ele conhecer a sua equipe, conhecer as dificuldades, ele vai ter empatia pelo colaborador. Então, envolve tudo isso. É muito complexo e esse líder online, ele deve estar mais preparado do que o presencial ainda. Como que esse líder, ele vai conseguir, primeiro, ele, igual você falou, ele precisa ter a confiança do time, Sim. certo? Porque assim, a gente que trabalha com liderança, a gente enfrenta alguns desafios. Primeiro, você precisa ganhar seu espaço. Com certeza. Não é porque você é líder que você é dono do negócio, ou porque você tem que conquistar a confiança, ganhar o seu espaço, mostrar o seu real valor ali. E eu acho que hoje tem um desequilíbrio. As pessoas, elas acham que ser líder é ser o mandão. E você falou muito bem, o papel do líder é facilitar o trabalho dos outros. Com certeza. É isso que eu falo para o meu time aqui na faculdade. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, eu estou aqui para facilitar o seu trabalho, fazer com que você produza mais e melhor. Então, eu estou aqui para ser um auxiliador. Esse entendimento, quando a gente está presencial, Pedro, é um pouco mais fácil da gente se conectar. Dentro do processo comportamental, a gente entende sobre rapport, que são as conexões, né? Eu gero um rapport tão profundo com esse colaborador que a gente entra em flow, que é um estado, eu acho que é o estágio mais alto da conexão, onde é que você se conecta ali com a pessoa, que você não vê o tempo passar, você entra e quando você vê, passou 2, 3 horas ali de um trabalho. Agora, fazer isso no online, cara. Como é lidar com isso? É muito complexo, tá? Então, assim, no online, eu sempre brinco, né? No presencial é difícil e você já precisa tomar uma série de decisões e atitudes, né? No online, você deve ser ainda mais detalhista. Então, uma atitude, por exemplo, que ajudaria nessa conexão, a criação de espaços, né? Por exemplo, salas de
bate-papos, né? Salas de jogos online. Tem muitas empresas hoje em home office que apostam nisso, né? Para aumentar a dinâmica do grupo, aumentar a interação entre grupos, né? Criação de fóruns, né, de dúvidas, onde a pessoa pode acessar rapidamente. Uma série de questões que vai facilitar a comunicação e a aproximação entre líder, né, e liderado, entendeu? Beleza. Dentro desse processo, como que eu faço para avaliar se realmente está tendo um trabalho efetivo, se está legal, se tem que alterar alguma coisa, tem que fazer ajustes? Eu como líder, eu sou um líder de uma equipe home office, essa equipe está ali. O que eu preciso olhar, Pedro? Olha, primeiramente, a avaliação no home office ela deve ser contínua, né? Então, você, como líder, primeiro isso, avaliar continuamente os resultados, né? Tanto assim, por exemplo, resultados quanto ao desempenho das entregas, né? É possível perceber variações de entregas entre colaboradores, né? É possível perceber, por exemplo, falhas em comunicação quando você faz uma reunião e boa parte da equipe volta depois mandando mensagens para você, solicitando mais esclarecimentos. Não ficou clara Não ficou clara a comunicação. Então, você começa a perceber esse tipo de questão. Outro ponto, você não consegue reter seus talentos, né? Você percebe que sempre que você forma, tem uma maior dificuldade para formar um talento, ele vai para outra organização, né? Então, você vai percebendo que algo está errado, né? Então, tem que voltar o seu processo de home office, né? E fazer a avaliação por partes para conseguir identificar onde está aquele erro. O erro pode estar na má condução do processo inicial, né? Aqueles tratos, aquelas regras que foram mal definidas, às vezes não ficou bem claro para os colaboradores. Pode estar na comunicação no dia a dia mesmo, né? Ou até mesmo na má distribuição das tarefas. Então, é muito difícil assim, identificar sem que não tenha esse acompanhamento contínuo do processo, tá bom? Pegar feedbacks é muito importante. Então, por exemplo, vamos falar daquele líder que é autoritário. Dificilmente ele vai conseguir um feedback construtivo de um colaborador, né? Então, no processo de ser um líder inovador, um líder criativo e que age como esse facilitador que a gente tem falado, ele já vai conseguir trazer esses feedbacks, ele já vai conseguir uma comunicação aberta, né, entre o colaborador e ele. Porque normalmente quem enxerga os problemas, né, quem vive na prática, é aquela pessoa que está ali no operacional todo dia, né? Então esse caminho aberto entre colaborador e líder é o principal canal para ele identificar esses problemas, né, e conseguir promover mudanças. Eu sei que esse é um assunto, cara, ele é muito massa da gente falar, porque é o seguinte, é tanta dúvida que a gente passa no dia a dia, é tanta coisa. Eu falo porque aqui eu tenho pessoas que têm essa política, que elas já vieram à procura de home office e tem essa curiosidade. Eu sei que é um tema que a gente ficaria horas falando sobre isso aqui. O que eu vou fazer? Para o pessoal que está em casa, o pessoal que tem mais curiosidade sobre isso, abaixo do nosso podcast aqui vai ter o link da nossa comunidade. E dentro dessa comunidade a gente vai abrir lá para perguntas. Onde é que você que é líder, você que é gestor, você que é empresário, quer saber mais sobre isso, quer pegar dúvidas, quer saber sobre ferramentas, quer descobrir ferramentas para gerenciar a sua equipe home office, você vai entrar abaixo do vídeo aqui, ou no primeiro comentário, ou na descrição, vai ter lá o link para você entrar na nossa comunidade. Mas eu quero finalizar, Pedro, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. E eu acho que essa pergunta ela é extremamente importante, a gente não pode deixar ela. Qual que é o verdadeiro impacto, o real impacto na cultura empresarial com esse novo momento que a gente está vivendo desse trabalho home office? Olha, eu acredito que o principal impacto vai ser na forma como as empresas vão precisar olhar diferente as pessoas, tá? A gestão, ela vai ter que passar a ser direcionada às pessoas, não que não seja, tá? Há muito tempo
já tem que ter esse direcionamento para as pessoas, né? Uhum. Mas no home office ainda mais. Hoje a gente está passando por uma era de mudança tecnológica, de mídia social, uma vida muito acelerada, onde as pessoas muitas vezes estão mais frágeis, né? Estão mais susceptíveis a alguns problemas. Então, assim, o que motiva aquela pessoa, né? O que traz ela para o home office é justamente isso. Então, a gestão focada no indivíduo vai precisar ser o foco para o futuro, né? No home office ou na organização presencial. Legal, você falou coisas muito incríveis aqui. Primeiro, saber gerir o tempo. Segundo, ter autodisciplina. Terceiro, ter compromisso e comprometimento com o que você está fazendo, com o seu time, com o seu negócio. Terceiro, montar um ambiente de trabalho específico, estratégico, para que você consiga, então, trabalhar focado. E eu acho que uma das coisas mais importantes que você falou, entender sobre a sua mente, saber sobre o processo que você vai estar trabalhando só, ter a inteligência emocional de equilibrar isso, porque assim, Pedro, convenhamos, a solidão eu acho que é algo que impacta em todos os processos. Muitas vezes a gente procura uma equipe para trabalhar, se envolver, porque o ser humano ele foi programado, ele foi criado desde o início para viver em grupo, né? Então eu acho que esse é um dos maiores desafios que as pessoas vão enfrentar com esse modelo do trabalho em home office. Só que o que foi interessante é que você já trouxe a solução para isso. O que você falou sobre os jogos ali, criar uma rotina, uma dinâmica de jogos, eu acho que isso é algo muito importante a se pensar e eu acho que isso é o que vai fazer a diferença nesse modelo de negócio, nesse processo, porque essa dinâmica, envolver o time nesse cenário onde é que um ajuda o outro, criar jogos em equipe, algo que faça ali uma conexão entre o time, independente se a pessoa está lá em Goiânia ou se ela está lá em São Paulo, mas que eles estejam inteirados, misturados ali, eu acho que isso é extremamente importante. Pedro, cara, é um assunto incrível, eu tinha um monte de perguntas para fazer aqui, mas como o nosso tempo está acabando, eu quero te agradecer. Eu quero dizer que, cara, é muito incrível esse conteúdo, é muito incrível viver esse novo momento. Eu acredito que tem uma frase que eu falo, o mais forte não é o mais forte é o que se adapta. As pessoas que vão ter mais sucesso dentro da vida, nos seus negócios, nas suas famílias, nas suas casas, é aquela pessoa que é um camaleão. Ela se adapta. E quando a gente fala sobre adaptabilidade, eu estou falando de um gestor que tem 40 anos de mercado, que se ele não se adaptar, ele vai ficar pelo caminho. Sim. Eu estou falando daquela empresa que se não se adaptar ao novo momento de mercado, ela vai ficar pelo caminho. E eu também estou falando daquela pessoa que está à procura de um trabalho, que está buscando um processo, que quer trabalhar. Se ela não se adaptar à nova realidade, ela vai ficar no caminho. E, por último, finalizando, eu quero que você deixe uma dica para quem está ali assistindo, o que ele precisa fazer para ser um home office de sucesso, para que ele consiga ter ali sucesso dentro desse novo modelo de negócio. Então, aí, para você que acompanhou esse podcast incrível, né? Foi um prazer estar aqui. Quero falar para vocês, durante muito tempo, falava-se, tempo é dinheiro, né? Hoje, tempo é vida. Então, o home office, ele vem nessa direção, trazer qualidade de vida, trazer bem-estar. Então, para você que quer ter sucesso nesse local, né, nesse novo momento, nesse home office, é saber gerir seu tempo, saber gerir sua vida, ter um autoconhecimento, porque assim, com certeza, você vai ter sucesso. Uau! Muito bom, Pedro. Obrigado. Obrigado pelo conhecimento que você distribuiu para a gente aqui. Eu tenho certeza que o que você falou aqui vai ajudar muitas empresas. Eu aprendi muito com isso. Quero dizer que, cara, é incrível se aperfeiçoar e entender esse novo momento. Quero agradecer você que vai nos assistir. Aqui abaixo vai ter a nossa comunidade para você estar com a gente, para você tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que você deve ter anotado um monte de coisa. Entra lá na nossa comunidade, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, deixa a sua sugestão também, sugestão de próximos temas para podcast. Tenho certeza que o TransformCast, ele é para transformar a sua vida. A Faculdade TH, ela prioriza muito, ela sabe que a educação transforma vidas. E entender esse processo de transformação é algo que motiva a ETH. Então, chegamos ao final de mais um TransformCast.
Quero agradecer você, Pedro, por todo o conhecimento que você distribuiu aqui pra gente. Cara, é simplesmente incrível. Se adaptar, se entender que esse é o novo momento de mercado. Eu tenho certeza que o que você falou que vai transformar a vida de muita gente em casa. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, que vai compartilhar, você vai curtir e vai mostrar para as pessoas que esse é o novo momento de mercado. Aqui abaixo vai ter os links das nossas comunidades para você colocar suas dúvidas, mandar um direct lá no nosso Instagram. O Transformcast, ele é uma iniciativa da Faculdade TH porque ela sabe que a educação transforma. E essa transformação, ela começa na nossa mente. Então, é um compromisso da Faculdade TH levar essa transformação para dentro da sua casa. Muito obrigado por você que chegou até o final e compartilha esse conteúdo com alguém que eu tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente. Estamos chegando ao final de mais um, e o que você vai fazer? Você vai nos comentários aqui embaixo agora e vai deixar o tema que você quer para os próximos podcasts. Beijo no seu coração e até o próximo Transformcast da Faculdade TH. É isso aí, galerinha. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído demais para o conhecimento e até a próxima. Tchau, tchau.